Fala pessoal, dando continuidade então à nossa videoaula sobre sobrevivência no bioma cerrado, nessa segunda parte vou falar para vocês então sobre os frutos comestíveis que nós temos disponíveis no bioma. Esse aqui é um tema que eu já venho estudando há mais de 15 anos, desde a minha graduação na UNB, e eu já lancei uma série de publicações relacionadas aos frutos do cerrado, principalmente frutos do cerrado que são atrativos para a fauna e também frutos do cerrado que são atrativos para nós, o Homo sapiens. Então, desde ali de 2012, quando eu estava finalizando o meu mestrado, quando eu lancei meu primeiro livro, e é um tema que eu venho estudando, e lançando publicações ao longo desses últimos anos, porque de fato isso aqui é uma vida de aprendizado, a biodiversidade do cerrado ela é muito grande, então eu estou sempre viajando para diversas regiões do cerrado brasileiro para catalogar e fotografar essas espécies. Esses livros eles são guias de campo, ou seja, eles são ferramentas para identificação e reconhecimento dessas espécies. São ferramentas ricamente ilustradas. Inclusive foi através desse trabalho que o capitão Rogério Nogueira aí do BOP acabou conhecendo esse meu trabalho e fez esse convite para eu poder fazer essa aula sobre sobrevivência no cerrado. Então, pessoal, em relação a esse tema, essa aqui é uma pergunta que parece brincadeira, mas na verdade ela é muito séria. Será que todo fruto que passarinho come, nós também podemos comer? Isso aqui é um conhecimento popular, que ele vem se difundindo aí de geração para geração. Provavelmente alguns de vocês já ouviram, eu aprendi isso aqui com meu pai, eu aprendi isso aqui com meu avô, e todo fruto que passarinho come pode comer. E infelizmente, pessoal, isso aqui não é verdade, tá? Esqueçam esse conhecimento popular, porque na prática isso aqui não se aplica. A gente tem uma diversidade muito grande de frutos, de espécies no bioma cerrado, e nem todo fruto que passarinho come a gente pode comer. Alguns sim, outros não. E a gente vai ver por quê. Muitas aves, principalmente essas aves mais coloridas, elas se alimentam de determinadas espécies de frutos que são ricas em carotenoides ou ricas em alcaloides, justamente para dar essa coloração viva, que elas têm nas penas. As aves, elas são animais que elas têm uma visão de cores muito desenvolvida, elas enxergam cores muito bem. E elas usam essa habilidade justamente para a atração de parceiros sexuais, para mostrar o vigor, mostrar a saúde ali dessas aves. Então, aves muito coloridas, elas tendem a se alimentar desses frutos. E são frutos que, para mamíferos, eles não são adequados de se comer. Podem causar mal, podem fazer mal para mamíferos, principalmente se consumidos em grande quantidade. Então tem uma série de frutos no cerrado, principalmente esses frutinhos pequenos, coloridos, que são muito atrativos para aves, só que alguns deles podem ser tóxicos para mamíferos, incluindo nós, seres humanos. Então, se a gente for se inspirar na fauna, observar, realmente é importante você observar a fauna se alimentando no seu ambiente natural, porque isso pode ser um indício realmente de uma planta que está frutificando. Mas se você está andando numa mata, no meio de um cerrado, e você vê uma movimentação muito forte de aves, porque aves são bichos que chamam atenção, que cantam, fazem barulho, provavelmente vai ter alguma coisa ali, algum alimento que elas estão se alimentando, estão forrageando. Então pode ser um indicativo, mas tem que conhecer as espécies, tem que ficar ligado que nem tudo que as aves comem a gente também pode comer. E daí então, se a gente fosse realmente, vou
me inspirar em algum animal para poder comer um fruto, para saber que fruto que pode comer ou que não pode, eu recomendo olhar para o que os primatas e os outros mamíferos estão comendo. Porque são seres muito mais com uma biologia, né, uma fisiologia muito mais parecida com a nossa. Então, se você está andando numa mata e vê ali uma movimentação de macaco-prego, ou de bugio, ou de ver sinais de forrajamento pelo lobo-guará, né, que é um canídeo que se alimenta de grande variedade de frutos, eu iria por esse caminho. Essa aqui é uma dica que eu estou dando para vocês, de observar então quais frutos, né, que primatas e outros mamíferos estão se alimentando, tá? Mas isso aqui não é uma regra geral, tá, pessoal? Realmente a gente tem que conhecer as espécies, porque esses animais, né, a gente tem que lembrar também que são animais que estão sobrevivendo no cerrado há milhares de anos, então eles já estão adaptados a se alimentarem desses frutos. Inclusive eles complementam a dieta, né, com outros itens ali alimentares e que também podem neutralizar, né, algumas toxinas, né, algumas prováveis toxinas que podem ter alguns desses frutos. Porque tem plantas, né, que mesmo alguns frutos sendo comestíveis, dependendo do estado de maturação, se ele está verde, muito verde, ele pode ter alguma toxina, né? Mas esses animais, eles já estão adaptados a isso. Eles sabem que se eu comer esse fruto aqui muito verde, eu vou ter que balancear a minha dieta aqui comendo uma outra coisa para neutralizar essa toxina, né? Eles comem argila, por exemplo, que neutralizam essa toxina, comem brotos, enfim, né? Eles têm já um conhecimento assim intrínseco no seu DNA, no seu instinto, que eles conseguem então sobreviver dessas fontes alimentares. Mas quando a gente olha então, né, diferente daqueles frutos que são atrativos para aves, né, aqueles frutinhos pequenininhos, coloridos, quando a gente olha para o que esses primatas e outros mamíferos estão se alimentando, a gente consegue ver também um padrão, né, de frutos que são preferentes a eles, né? Geralmente são frutos maiores, né? São frutos que têm uma maior quantidade de polpa e também são frutos geralmente com odor bastante característico, né? Frutos aqui como o jatobá, o piqui, o araticum, né? São todos frutos do cerrado com aroma bastante peculiar, bastante forte, que é justamente para a atração desses animais, né? São frutos adaptados a atraírem esses animais. E quando a gente fala de fruto, né, a gente tem que lembrar, né, da biologia, da relação ecológica e evolutiva dessas espécies, que são plantas, né? Todas essas plantas que a gente vê hoje na natureza, elas foram selecionadas, né, pelos animais, né? São plantas que dependem dos animais para o seu ciclo de vida. Então, se uma planta está aqui hoje produzindo esses frutos, é porque algum animal no passado comeu essa semente, dispersou esse fruto e essa planta ela cresceu e deu origem a uma nova planta adulta, produzindo mais frutos. Então, são plantas selecionadas, né? Seleção natural, isso é seleção natural, né? Por esses animais. E aqui tem uma série de frutos também que nós também podemos comer, né? Como aqui a marmelada de cachorro, né? O jatobá, o piqui, o araticum, gabirobas, cagaitas, melancia do cerrado, que também é uma fonte bem interessante de água, é um fruto bastante rico em água. Ela chama de cabacinha também, ela é um melãozinho, é um melão pequeno assim, mas é bastante rico em água. Bacupariz também. E percebam que são frutos também que eles têm a coloração mais voltada para o amarelo, né? Verde amarelado, em contraste com aquelas frutas que atraem aves, que têm cores vibrantes, né? Aqueles vermelhos, laranjas bem chamativos. Aqui já são cores mais para o verde amarelado, e com a diferença que são frutos maiores, né? E com odor
bastante marcante, bastante característico. Então, se for para olhar uma característica geral de o que pode e o que não pode comer, eu daria preferência, né, para se alimentar de frutos com essas características, né, frutos amarelados, com odores fortes, né, com grande quantidade de polpa, que são frutos então atrativos para mamíferos. Aprofundando um pouco mais então nesse aspecto, né, de quais dicas que a gente tem então para consumo de frutos nativos, essas dicas são importantes, gente, porque realmente a diversidade é muito grande. Então a primeira dica é saber o que se pode e o que não se deve comer. Olha só, aqui no bioma cerrado a gente está falando de um universo de 12 mil espécies de plantas, né? Uma diversidade muito grande. Dessas 12 mil, cerca de 4 mil espécies produzem frutos que são atrativos para a fauna, ou seja, frutos como esse aqui, esse frutinho aqui da lixeira, que ela tem algum tecido carnoso, né? Algum tecido carnoso que vai servir de atrativo e de alimento para a fauna. E dessas 4 mil espécies, né, que produzem frutos carnosos, né, com tecidos que a fauna se alimenta, cerca de 1.000 espécies elas têm potencial para consumo humano. Então, realmente é uma diversidade muito grande. E a dica que eu dou aqui para vocês muita gente pode ficar tentada, né, a usar principalmente esses aplicativos que a gente tem hoje disponíveis, né, que são ferramentas realmente muito práticas, né, que um aplicativo de celular que você aponta a câmera para a planta e ele te dá a identificação, né? O próprio Google ele tem essa funcionalidade, né, de você aponta, tira uma foto para qualquer coisa, ele vai identificar ali com a inteligência artificial e te dá a identificação daquilo que você está buscando. Esses aplicativos eles funcionam muito bem para espécies exóticas, espécies cultivadas, né, espécies de jardim, que já são plantas muito mais conhecidas, né, já tem muito mais informação e uma diversidade bem menor do que essas 12 mil, o que a gente está falando aqui para o bioma cerrado. Então, para ambientes mega diversos como a flora brasileira, esses aplicativos ainda deixam a desejar. Então, eles não são muito confiáveis para identificar plantas nativas. Então, muito cuidado, né? Se você usar algum aplicativo desse para identificar uma planta do cerrado, cuidado com essa resposta, tá? Ele não é preciso, né? Você tem que realmente comparar, ter um olhar mais apurado para conhecer e identificar essas espécies, né? Não é por acaso que o Brasil tem um exército de doutores em botânica, né? Isso aqui é um tema inesgotável, né? O Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo, então tem milhares de pessoas aqui no Brasil estudando só planta, né? Pra você ver, a pessoa passa a vida inteira estudando só planta, porque realmente a diversidade é muito grande. Então vamos valorizar os profissionais botânicos, né, que dedicam suas vidas a conhecer essas espécies e divulgar para a população, né, todo esse conhecimento. Olha aqui como é que é importante, né, a gente abordar esse aspecto do instinto e da experiência de campo, né? Como eu estou falando para vocês, é muito importante a gente saber o que se pode e o que não se deve comer. Como eu acabei de falar para vocês, né, tem uma série de frutos do cerrado que possuem características que atraem mamíferos, né, como cores amareladas, né, um odor forte, como é esse fruto que a gente está vendo aqui. Ele tem essas características, né, um fruto nativo do cerrado que chama banha de galinha, né? Olha o nome, né, porque realmente essa polpa alaranjada, que é amarelada, ela lembra muito, né, uma banha de galinha. E quando você encontra um fruto desse no campo,
dá vontade de comer, né? Porque realmente ele é cheiroso, ele é aromático, ele tem essa polpa suculenta, doce, né? Quando você come, ela é bastante doce. Então, com base no seu instinto, você comeria esse fruto, né? Porque você prova ali, tem cheiro, tem um gosto bom, você iria comer esse fruto. Porém, gente, é um fruto que ele solta o seu intestino violentamente, né? E quem comer isso aqui vira rei, tá? Vira rei, né? Eu já tive essa experiência de virar rei, né? De ficar no trono, porque ele solta muito o intestino, né? Banha de galinha. Então, é muito importante a gente confiar no nosso instinto, porque o nosso DNA ele tem um conhecimento ancestral muito antigo, né? Só lembrar da idade aí do Homo sapiens, né? Dos povos tradicionais, a gente já vem acumulando isso no nosso DNA há milhares de anos, mas a experiência de campo ela vai contar muito, né? Para você saber o que pode e o que não pode comer. Olha aqui um outro exemplo, né? Esse aqui já é um fruto tóxico, né? Também é um fruto amarelo, é um fruto com odor agradável, mas que ele é tóxico, né? Se você comer, você pode ter uma série de complicações, né? Essa planta que ela chama Andira, né? O gênero Andira, e ela é conhecida como mata barata. Ela tem propriedades tóxicas. Então, a gente tem que conhecer as espécies, né? Inclusive, aqui por isso que eu trouxe aqui o símbolo da caveira do Bop, né? O símbolo da faca na caveira, para a gente ter atenção, né, com essas espécies. E eu andei pesquisando, né, sobre o símbolo aqui da faca na caveira aqui do Bop, e eu achei né, algumas informações aqui na internet, e ela tem um simbolismo muito interessante, né? Essa faca na caveira, ela significa vencer a morte através do conhecimento. Vencer a morte através do conhecimento, né? Olha que legal, né? Com conhecimento, adquirindo conhecimento, que a gente vai vencer a morte, superar a morte. Por isso que eu coloquei esse símbolo aqui, né? Fazendo menção aos caveiras, né? O pessoal do Bop, para a gente lembrar, né? Que é com conhecimento. É isso que a gente está fazendo aqui nessa aula, é isso. Eu estou passando conhecimento para vocês, para que vocês possam então sobreviver, saber sobreviver no cerrado. E é isso, é adquirindo conhecimento. Olha aqui, outro fruto que a gente tem que estar atento, né, quando a gente está andando nas nossas matas aqui no cerrado, principalmente nas formações florestais. É essa planta aqui chamada de erva de rato, né, a espécie Palicúria marcgravi. Essa aqui, gente, é uma das plantas mais tóxicas que a gente tem no Brasil. É uma planta conhecida por causar morte súbita no gado, né? Há diversos estudos, diversos casos, né, de animais, de gado, né, de boi, bezerros, cavalos, cabritos, que comem essa planta e morrem na hora, né? Não dá chance do bicho recuperar. E percebam, né, esses frutos, olha como é que são os frutinhos. É um frutinho pretinho, pequenininho, né, tem um brilho ali bastante atrativo, que é uma planta atrativa para aves. Né? Esse aqui é um exemplo, portanto, então, de um frutinho que é atrativo para aves. As aves elas se alimentam desse fruto e não morrem, né? Elas são adaptadas a se alimentarem desses frutos, mas mamíferos, se comerem, né, podem ter uma complicação séria. E para conhecer, né, essa palicúria, né, essa erva de rato, tem um macete que eu vou passar para vocês, né, que além dessas flores aqui meio alaranjadas, rosadas, né, esses frutinhos pretinhos, pequenininhos, ela tem uma outra característica aqui que é bastante fácil de reconhecer, né, se você tiver o olhar treinado e o olhar direcionado para ela, que são essas escamas aqui presentes nos ramos. Tá vendo aqui? Essas escaminhas aqui. O que isso aqui parece?
Não parecem dois chifrinhos? É isso mesmo, tá? Lembra isso aqui, ó. Tá? O que é isso aqui? A gente... É uma planta heavy metal, tá? Então esse símbolo aqui, ele não é por acaso, tá? Tem os dois chifrinhos ali. Entre as duas folhas, ó, no ramo, são folhas opostas, né? Uma folha para um lado, uma folha para o outro. E aqui no meio tem esses dois chifrinhos, tá? Então se vocês acharem alguma planta no cerrado que tem essa característica, cuidado com ela, tá? Essa planta, ó, tá? Fica a dica para ter cuidado com essa planta. E olha só, outras espécies, né, que fazem parte aqui desse conjunto de plantas que eu estou falando para vocês, são plantas que têm frutos com cores estranhas, né? Olha só como é que é a cor desses frutos, né, dessas plantas aqui, principalmente da família Rubiácea, né, que é a família dessa erva de rato que eu estou mostrando para vocês. Essas aqui são outras espécies, né? Tem várias espécies de erva de rato aqui no cerrado, né, principalmente dos gêneros Palicúria e Psicótria, né, todas com propriedades tóxicas, propriedades alucinógenas, né? Se você comer isso aqui, você pode passar mal, tá? Ou até morrer, né? Dependendo de quanto fruto, se você comer muito isso aqui, né? Você pode ter uma complicação mais séria. Então, muito cuidado, né? Então, desconfie, né? Confie no seu instinto também de desconfiar, né? De olhar para esse fruto, né? Um fruto com azul metálico, né? Fruto branco, né? Um fruto preto com vermelho, assim, desconfie, tá? E esses frutos também, geralmente eles não têm cheiro, né? Se você pegar algum frutinho desse aqui e esmagar, né? Pode esmagar, cheirar, ele não tem cheiro nenhum, ele não dá vontade de comer. Então isso já desperta no seu instinto uma certa atenção. Você já fica, opa, esse fruto aqui tá estranho, né? Ele não tem um cheiro agradável, não apetece. Então você pode ir por aí, confia, não come, tá? Se você achar um fruto estranho, se você achar estranho, não come. E olha só, da mesma forma que eu mostrei lá na Palicúria marquegravi, olha só, outros exemplos aqui, né, de plantas dessa mesma família, a família Rubiácea, que tem essa mesma característica, né, esses chifrinhos, tá? Esse aqui se chama estípula, tá, gente? É o termo técnico, chama estípula. Mas olha aqui o formato, tá vendo? Olha os chifrinhos aqui. Essa outra planta aqui tá diferente, ó. Tem dois chifrinhos, esse aqui estão cruzados, chifrinho cruzado. Aqui também, ó, aqui é mais fino. Aqui também um pouco mais fino. E esse aqui tem um só. São símbolos para a gente se inspirar, né, ter conhecimento, né? A planta está dando uma dica para a gente, né? Tá falando, olha, não mexe comigo, atenção, tá? Então fica ligado, né? Isso aqui é uma dica importante para vocês que andam no mato, né? Se vocês acharem plantas com essas características, muito cuidado, tá? Não coma, né? Não mexa com essa planta, deixa para os passarinhos. Dica 2. Saber onde e quando encontrar esses frutos, né? Como a gente está falando aqui, o bioma cerrado ele é muito rico, é uma diversidade muito grande de espécies. E aqui a gente pode, de novo, né, saber onde encontrar esses frutos. É importante a gente, de novo, reconhecer as fitofisionomias do bioma cerrado, porque em cada um desses tipos de vegetação existe uma florística diferente, um conjunto de espécies diferentes. Então, por exemplo, se eu quero comer piqui, cagaita, araticum, onde é que eu vou encontrar essas plantas? Eu vou encontrar aqui, no cerrado típico, no cerrado denso, né, nas formações savânicas do bioma cerrado. Se eu quiser comer um fruto de buriti, eu vou aqui numa vereda, onde tem um buritizal. Se eu estou procurando um jatobá ou um xixá, eu tenho que ir aqui nas formações florestais. São plantas típicas de formações florestais. Então, saber onde cada uma dessas espécies ocorre também vai te direcionar, né, para você saber onde encontrar esses frutos ali no meio do cerrado. E um outro aspecto importante é saber quando encontrar esses frutos, já que eles não frutificam durante o ano todo, né? Cada época
tem um conjunto de espécies que está frutificando. Então, se a gente pega no bioma cerrado, por exemplo, a gente tem 2 estações do ano bem definidas. Uma estação seca, que é a que a gente está inclusive agora, esse vídeo está sendo gravado aqui em junho, né? Uma estação seca que vai de abril até ali final de setembro, começo de outubro. É uma estação onde não chove quase nada. E também temos uma estação chuvosa, né? Que vai então de outubro até março. E as espécies, né, de frutos, de plantas, cada uma tem uma época de frutificação diferente, uma época predominante. Se a gente pega, por exemplo, frutos carnosos, né, ricos em tecidos, ricos em água, né, e tecidos suculentos, são frutos que, na maioria, né, dos casos, eles vão frutificar na estação chuvosa, né, frutos como a gabiroba e também o araticum, né, são frutos de estação chuvosa. Agora, se a gente pega um jatobá, por exemplo, é um fruto mais seco, é um fruto que tem uma polpa farinácea mais seca, é um fruto de estação seca. Então, é importante a gente reconhecer isso, né? Saber em que tipo de ambiente esse fruto ocorre, em que época, né, que esse fruto vai estar amadurecendo, vai estar disponível na natureza. E uma outra dica, né, é saber de que forma que esse fruto pode ser consumido. Uma vez que cada fruto, né, tem um processo de maturação diferente. Então, se a gente pega, por exemplo, uma mangaba, né, um fruto comum que tem no cerrado, né, nas formações savânicas do cerrado, e é um fruto que, para a gente comer esse fruto, você não vai pegar um fruto que está presa na planta. Você vai pegar um fruto que está no chão, tá? Porque o fruto que está no chão é o fruto que está no ponto ideal para consumo, né? Um fruto que já passou ali pelo seu processo de maturação, ele já tem um tecido mais amolecido, né? E ele já eliminou aquelas toxinas que estariam presentes no fruto verde. Se você pegar um fruto verde da mangaba e morder, você vai queimar a sua boca, né? Ele tem um leite, né? A mangaba tem um leite que é bastante cítrico, né? Ela pode queimar a sua boca, ela é bastante grudento também, então não vai fazer bem você comer uma mangaba verde. Você tem que esperar ela cair no chão, amadurecer, quando ela vai ficar mole. Tá vendo aqui, ó, que tem um fruto aberto mole. Esse aqui já é um fruto ainda verde, tem bastante leite. Então o ponto ideal da cagaita é um fruto coletado no chão. Então é importante saber isso, né? Saber de que forma consumir esse fruto. Da mesma forma, o piqui. O piqui também é um fruto que ele completa seu amadurecimento no chão. O piqui bom de comer, né, que está bem formado, com bastante polpa, é aquele piqui que está no chão. Se você colher ainda ligado na planta-mãe, provavelmente ele vai estar muito imaturo ainda. E o piqui ele é famoso. O piqui ele é famoso, que tem que saber comer. Tem que saber comer. Para quem nunca comeu piqui na vida, pode ficar tentado, a pegar esse caroço aqui amarelo, que ele é bastante aromático, tem bastante óleo, rico em nutrientes. Mas se você morder esse caroço do piqui, com força, você vai se dar mal. Porque o piqui, o caroço do piqui, ele é coberto por espinhos. E são espinhos bastante fininhos, que aquilo ali vai ficar preso na sua língua, que, nossa, vai te dar uma dor insuportável. Vai ser horrível depois de tirar esses espinhos que ficam presos na sua língua. Então é preciso saber comer o piqui. Tem que comer com cuidado, você vai raspando, de preferência cozido, porque essa polpa fica mais mole, você consegue raspar ela melhor. Então tem que saber comer piqui. Não sejam afoitos. Quem nunca comeu piqui, tenha esse cuidado. Um outro fruto interessante também, o jatobá, que é um fruto também com um cheiro forte, um odor bastante forte, que é justamente para atrair fauna, como eu mostrei para vocês. É um fruto que muita gente torce o nariz, porque realmente ele tem um cheiro muito forte, mas ele é riquíssimo em nutrientes. Ele também é um fruto que, quando ele amadurece, ele cai no chão. Então o jatobá bom de comer é aquele que está no chão,
né, que está maduro, e é uma polpa também riquíssima em nutrientes, é uma farinha. É uma farinha que você pode, se você estiver numa situação ali de sobrevivência no mato, você pode raspar essa farinha dentro de um cantil, por exemplo, né, e misturar com água e tomar, né, que fica parecendo um whey protein, né, o whey protein do cerrado. É uma farinha que ela dissolve muito bem na água e riquíssima em nutrientes. Então fica a dica também, né, de um fruto abundante, né, tem espécies tanto de formações florestais quanto de formações savânicas do cerrado. É um fruto que amadurece na estação seca, né, que é a estação do ano justamente onde tem pouca oferta de frutos, então você não pode escolher muito, vai ter que comer o que tem, é o que tem para comer naquele momento. Primatas como macacos pregos, eles gostam muito de jatobá, também outras aves como araras. Se você estiver andando numa mata, por exemplo, que estiver na época do jatobá, é comum você escutar o barulho dos macacos pregos quebrando o jatobá. Você vai escutar ele batendo o jatobá na madeira, ali no tronco da árvore para quebrar. Então fica a dica também, né, de onde achar um jatobá no meio da mata, por exemplo. E é isso, né? Um fruto é uma farinha que você pode dissolver na água, porque se você pegar um jatobá, essa farinha e comer in natura, seco, ele vai ficar grudado na sua boca. Né? Se você não tiver como dissolver ele na sua garrafinha de água, vai daquele jeito mesmo. Você dá um jeito de comer essa farinha, mas ela é muito grudenta, né? Ela gruda no céu da boca, assim, às vezes não é muito agradável de comer, mas em situações de sobrevivência vale tudo, né? O outro fruto aqui que a gente também tem que saber comer, que senão pode dar ruim, é a cagaita, né? A famosa Eugênia dizentérica. Ela tem esse nome, não é por acaso, né? É uma planta também que, se você comer em excesso ou comer quando ela está muito madura, ela vai soltar o intestino e você vai virar rei, tá? Então você tem que saber também comer a cagaita, né? Diferente desses outros frutos que eu mostrei até agora, que o fruto maduro está no chão, a cagaita, o ponto ideal dela é você colher ainda na planta, né? Aquele fruto que ainda está mais verdinho, né? Com a polpa mais durinha. Esse fruto é o ideal para o consumo, né? É um fruto que para evitar justamente esse efeito cagaita. Porque se você comer uma cagaita que está no chão, mole, ali já fermentada, pode preparar o trono, tá? Porque ela solta mesmo. Um outro fruto aqui interessante, também esse aqui, ele é bastante comum no cerrado, né? Principalmente nas formações savânicas, as formações mais abertas, é a lobeira. A lobeira, né, muita gente não sabe, mas ela é comestível. A lobeira, ela é da família Solanaceae, que é a mesma família do tomate, da berinjela, do pimentão, uma série de plantas alimentícias que a gente tem no mercado. E a lobeira também é comestível. Agora, tem que saber comer a lobeira. Se você colher uma lobeira na planta mãe, ainda verde, né, dura, verde, e comer, ela tem muito tanino. Então isso vai prender ali seu intestino, pode te dar alguma azia, não vai fazer bem. Mas se você achar uma lobeira caída no chão, né, já madurinha, com a casca mole, né, você vai pegar, você vai sentir o cheiro, ela tem um cheiro bastante agradável, ela é bastante aromática quando está madura. Você pode comer que nem uma manga, né, você pode descascar essa lobeira e comer que nem uma manga. Agora sim, a gente tem que lembrar que a gente não está acostumado, pessoas que não andam muito no mato, que não comem esses frutos com frequência, tem que tomar um certo cuidado, né, ao ingerir esse fruto, para não comer em grande quantidade, né, porque o seu organismo talvez ele possa sentir, né, alguma coisa. Então coma aos poucos, né, não exagere, né, a gente tem sempre que lembrar daquela frase de que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, tá? Então nunca exagerem em nada, né? Apesar de que o cerrado tem muitos frutos comestíveis, muitos frutos inclusive deliciosos, saborosos, nunca é bom exagerar em nada, né? Tem que saber balancear, né? Come um pouco disso com um pouco daquilo,
que você vai equilibrando. Resumindo, gente, então, é preciso conhecer as espécies, né? O grande resumo é esse aqui, né? A gente tem que conhecer as espécies, né? Inclusive esse aqui é o xixá, que eu não falei, né, para vocês. Esse aqui é o fruto do xixá, é um fruto seco, ele não tem polpa carnosa suculenta, mas ele tem essas sementes, né, que são comestíveis, que você pode comer elas tanto cruas quanto torradas, de preferência torrada, né, justamente para eliminar ali alguma toxina que pode ter na semente crua, né, da mesma forma como um feijão cru, não é bom comer feijão cru, ele tem ali alguns antinutrientes, então qualquer castanha, o ideal é que ela seja consumida torrada, né, preferencialmente torrada ou cozida, para eliminar essas toxinas, né, e também, claro, vai depender muito da quantidade que você está comendo, mas ele também está aí, né, uma castanha rica em proteína nutritiva que a gente tem no cerrado, que também é um fruto de estação seca, né, também é um fruto que amadurece na estação seca. Mas resumindo é isso, a gente precisa conhecer as espécies, né, não tem fórmula, né, eu sei que o pessoal, aí os militares, o pessoal da sobrevivência, eles gostam muito de dar fórmulas para tudo, porque facilita lembrar, mas aqui não tem jeito, a gente está falando de uma biodiversidade de 12 mil espécies, né, então tem que conhecer, né, aqui a experiência de campo vai contar muito, e o instinto também, como eu falei. E justamente, né, pensando nessa importância de conhecer as espécies, é que eu venho trabalhando nessas obras, né, livros como esse aqui, que é o Frutos do Cerrado, 100 espécies atrativas para Homo sapiens, é justamente uma seleção daquelas 100 espécies mais comuns e com maior potencial alimentício para nós que a gente vai encontrar no bioma cerrado. É um livro que eu publiquei recentemente em parceria com a professora Tamires Andrade, da Universidade Federal de Tocantins, que ela trabalha justamente com essa parte de usos de frutos pelas comunidades tradicionais. Ela trabalha com sociobiodiversidade, com o uso de frutos do cerrado na gastronomia. Então é um livro que a gente fez com uma linguagem bastante popular, né, justamente organizando e sistematizando essas espécies de acordo com a época de frutificação, né, saber o que tem disponível em cada mês do ano, né? Então as páginas desse livro, eles estão organizadas dessa forma, de acordo com o período de maturação desses frutos. Então, para fevereiro, vou ter uma lista de espécies de frutos que amadurecem em fevereiro. Para março, a mesma coisa, uma lista de espécies que amadurecem em março, com fotos de cada uma delas. E também, além da foto e da identificação, e do período que essa espécie ocorre, tem um símbolo aqui também que eu coloquei, que é a formação vegetal, né, dizendo se essa espécie é de uma formação florestal, de uma formação savânica, ou se ela ocorre em ambas as formações. Então fica a dica também, né, de um livro bastante didático para vocês levarem em campo. Esse livro aqui ele foi pensado também para incentivar o consumo e a cadeia produtiva desses frutos. Então tem um capítulo aqui que a gente chamou de cardápio, que é justamente descrevendo como é esse fruto, né? Se ele é mais doce, se ele é mais amargo, se ele é mais ácido, se ele pode ser consumido in natura ou se ele precisa de algum preparo, algum cozimento para poder consumir. Então é um livro que foi pensado para isso, para estimular o consumo e o uso desses frutos. Ele também tem uma tabela de atributos, né, dizendo aqui, organizado, né, uma tabela comparativa, onde você observa aqui qual a época de frutificação, qual a formação onde ela ocorre, o tamanho desse fruto, se ele é pequeno, médio, grande, qual o hábito, né, se é uma árvore, um arbusto, uma árvore, uma trepadeira, alguns aspectos sobre o plantio dessas espécies e também quais estados brasileiros que ela ocorre. Então, um livro que ele foi trabalhado, né, com bastante carinho para trazer essas informações didáticas e objetivas, né, para pessoas que querem então aprender mais sobre frutos do cerrado. Eu também tenho um pacote digital, né, sobre frutos do cerrado, que são 20 videoaulas, onde eu ensino a reconhecer as principais espécies e famílias de frutos do cerrado, juntamente com toda a minha coleção
dessas obras de frutos do Cerrado em formato digital, que você pode baixar esses e-books no seu celular e andar com eles para onde você for. Então também fica a dica para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. É um curso bem didático, bastante leve, eu fiz ele com a linguagem bem popular também, para poder alcançar o maior número de pessoas. E também fica o convite para vocês acessarem o meu site, que é o Frutos Atrativos do Cerrado. É um banco de dados aqui com centenas de espécies de frutos do Cerrado, tanto frutos que são atrativos para a fauna, quanto frutos que são atrativos para nós, Homo sapiens, e tem uma série de funcionalidades, como essas chaves interativas de identificação, que são ferramentas bastante didáticas para identificar essas espécies. É uma ferramenta que funciona como um filtro, onde você marca as características da planta e essa chave, essa ferramenta, ela te dá as possibilidades. Então, por exemplo, se eu encontrei no mato ali um fruto verde, redondo e com tamanho de até 4 centímetros, eu vou marcando essas características que eu estou observando e a chave vai filtrar as espécies que correspondem àquela característica e vai te dar uma provável identificação. Então é uma ferramenta que eu venho desenvolvendo desde a minha época na graduação, na UNB, e que está disponível gratuitamente para vocês. Então fica a dica também de acessarem o site Frutos Atrativos do Cerrado. Beleza? Pessoal, era isso nessa aula. Fico aguardando vocês então na terceira e última parte dessa nossa videoaula sobre sobrevivência no Cerrado. Valeu, até a próxima!